Olá, eu sou Ana Luísa Baques, consultora legislativa da Câmara dos Deputados há 30 anos, trabalhando com sistemas eleitorais, questões de legislação eleitoral e partidária, questões de representação feminina, representação das mulheres. Eu tenho doutorado em ciência política, né? E, enfim, trabalho há 30 anos com esses temas. Eu me chamo Geraldo Leite, sou advogado, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados, da área de Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário. Vamos conversar hoje sobre 3 questões centrais referentes à participação das mulheres na política. Por que precisamos das mulheres na política? Por que não conseguimos eleger mais mulheres? E quais são os caminhos possíveis para equilibrar a representação política entre homens e mulheres? Por que a gente tem que discutir aumentar a participação política das mulheres no Brasil? Nós temos um dos piores índices, não só no mundo, como na América Latina, de representação nos legislativos, né? Esse número, ele é baixo, assim, mesmo a gente tendo cotas funcionando no Brasil, né, cotas de candidatura, desde a década de 90. Em comparação internacional, a gente vê que no mundo e na América Latina com destaque, dos anos 90 para frente foram adotadas cotas e se aumentou a participação de mulheres, né, ao ponto de vários países terem, inclusive, a paridade, né? E o Brasil continua estacionado, né, em níveis muito baixos de representação. Foi todo um avanço lento, mas, no entanto, o principal mecanismo que impulsionou uma eleição maior de mulheres surgiu só na eleição de 2018, que foi uma decisão dos tribunais superiores que obrigou a que os partidos destinassem para as candidatas o mesmo percentual de recursos do que aqueles de candidatas que eles tinham registrado. Além de entender que as cotas eram de aplicação obrigatória, que não poderia haver fraude, de que não bastava a simples composição formal das chapas com a observância dos percentuais de sexo, mas que a campanha eleitoral também era um ato necessário para comprovar a efetividade das cotas, a Justiça Eleitoral ainda entendeu que, em relação às mulheres, o fundo eleitoral também tinha que observar a mesma proporção de 30%. As mulheres, segundo o entendimento da Justiça Eleitoral, deveria ser assegurado igual direito, no mínimo 30%, tanto na propaganda gratuita, no rádio e na televisão, quanto na repartição dos recursos financeiros do fundo eleitoral. Esse mecanismo teve um efeito importante. Se observou que, da eleição de 2014 para 2018, houve um crescimento razoável do número de eleitas. No entanto, a gente conseguiu passar ainda apenas para 15% das deputadas, em 2020 para 16% das vereadoras, né? Então, claramente, né, existe algo que não está funcionando. Para a maior parte dos especialistas, a razão está relacionada com o nosso sistema eleitoral, que é um sistema assim chamado de lista aberta, né? Um sistema proporcional de lista aberta. O que caracteriza o sistema de lista aberta? Os partidos apresentam uma lista de candidatos, né? Mas ela não é ordenada de forma alguma, né, antes da eleição. É uma lista que é apresentada para o eleitor vota e, após a eleição apenas, é que vai se ver quem foram os candidatos mais votados e esses candidatos vão entrar na ordem da sua votação nominal. O que significa isso? Que cada candidato no sistema de lista aberta, ele tem que disputar contra os outros, ele tem que procurar ser um dos mais votados do partido, senão ele não vai conseguir ser eleito, né?
Isso em eleições que nem as do Brasil, que são muito competitivas, são eleições caras, né, onde concorrem muitos candidatos. Então, para uma candidata ser eleita, entrar nesse universo competitivo, ela precisa de recursos, né? Não existe como você se colocar bem numa eleição sem dispor de recursos, né? O mercado político no Brasil é muito difícil de ingressar, é muito difícil você ter acesso a esses recursos, né? Então, para as candidaturas de mulheres, ainda que você garanta que tem lá um número X de candidatas, né? Se elas não são apoiadas pelos partidos, se elas não têm acesso a recursos, elas não vão conseguir, não vão ter sucesso na eleição, né? Isso é bem diferente dos sistemas de lista pré-ordenada, né, que é o sistema que caracteriza a maior parte dos países da América Latina, né, os que têm bons desempenhos nas eleições, né, tem sistema de lista pré-ordenada, porque o que é a diferença? A candidata mulher lá, ela só precisa lutar para ter um bom lugar na lista. Uma vez estando na lista, estando as mulheres, elas tendo conquistado bons lugares nas listas, né, conquistado uma lei que lhe garante bons lugares nas listas, ela individualmente não vai precisar dispor dos recursos, né? É o partido que faz a campanha. Fim da década de 90, início do século XXI, se tentou adotar o sistema de lista fechada no Brasil, né, com muito apoio de movimentos feministas e de parlamentares preocupadas, né, com aumentar o número de mulheres, mas não passou, né? Não foi adotado, né? Ele tem outras implicações e a maioria do Congresso rejeitou esse sistema, ele chegou a ser votado e rejeitado. Em 1995, nós podemos apontar no direito brasileiro um reflexo já da movimentação em virtude da Conferência de Pequim. É adotada no Brasil a primeira norma que estabeleceu a obrigatoriedade de reserva de vagas para o sexo. Em 1997, nós tivemos um novo momento da legislação brasileira, em que esse percentual ele foi alterado de 20% para 30%. Tanto nesse modelo, nesse primeiro momento, quanto no segundo momento, a regulamentação brasileira era de baixíssimo impacto, porque não se estabelecia a obrigatoriedade da presença de ambos os sexos na chapa. Isso vai mudar fundamentalmente em 2009. Nesse terceiro momento da legislação brasileira, nós temos uma alteração profunda, porque se estabeleceu, então, uma fórmula matemática em que já não era mais possível as candidaturas de um único sexo. E isso modificou por completo a forma dos partidos políticos lidarem com essa situação, porque não bastava mais fazer a reserva de vagas e não preenchê-las concorrendo integralmente com homens. Era preciso necessariamente que houvesse uma composição de chapas com candidaturas do sexo feminino e com candidaturas do sexo masculino. É um sistema que ele é efetivo, né? A reserva de vagas dele, porque significa que você de um parlamento, né, com 100 cadeiras, você define 30% das cadeiras, 30 cadeiras são reservadas para as mulheres, né? Então, garante, né, efetivamente um mínimo de vagas para as mulheres, garante diretamente a vaga, não mais a candidatura, né, apenas que nem no sistema que a gente vem adotando, né? Essa proposta já foi votada pelo Senado em 2015. O Senado adotou uma proposta de reserva de vagas e enviou a proposta para a Câmara, onde ela ainda se encontra em discussão. Na situação que nós temos hoje, em que há uma simples reserva de vagas nas chapas de candidatos, conduz-se à situação de haver parlamento sem uma única mulher. É o caso, por exemplo, de algumas câmaras de vereadores, algumas não, milhares, né? Mais em torno de 1.000 câmaras de vereadores não tem uma única mulher, né? E então, com a reserva dos assentos, essa situação não ocorreria. Aí se discutem quais os patamares, né? Qual seria o patamar mínimo, né? No momento, a gente tem a discussão, por exemplo, a bancada feminina estava discutindo
patamares progressivos, né? A cada eleição ir elevando, na primeira 15%, na segunda 23%, e na terceira 30%, né? Para dar um exemplo, só para entender que quando a gente fala do mínimo de reserva de vagas, né, a gente está falando só de um piso, né? Então, por exemplo, se a gente fala 15% das vagas de todos os legislativos, né? A gente institui na Constituição Federal que 15% das vagas de todos os legislativos vão ser reservadas para as mulheres, né? Na prática, isso representa um número um pouco maior. Por quê? Porque quando você arredonda, você faz assim, 15% de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, de 9 vereadores, né? 15% dá 1, alguma coisa. Você arredonda para cima, porque 15% é o mínimo. Então, você vai ter que em todas as câmaras de vereadores, onde tem 9, que é o número mínimo pela Constituição, né? São as câmaras mais pequenas, você vai ter pelo menos 2 mulheres. Isso, para avaliar uma importância da mudança que isso implicaria, a gente teve na última eleição municipal que em 1.000 municípios brasileiros ainda não se elegeu nenhuma mulher, né? 900 e poucos, não chega a 1.000. Né? Então, quer dizer, a gente teria um patamar mínimo de 2, no mínimo, para cada Câmara de Vereadores. Na verdade, a gente teria 11.750 vagas, a partir do percentual de 15%. Né? E 11.750 significa, na prática, 20%. Né? Ou seja, pela forma de arredondamento, você chega a um número que, na verdade, é maior. E quando você aplica essas vagas a uma eleição específica, né, a gente fez isso para a eleição de 2020, você vai ver que o número é maior, porque essa regra da reserva, ela garante o mínimo, mas teve câmaras que elegeram 20%, até algumas 30% de mulheres, elas vão continuar elegendo esse patamar, né? Então, se a regra dos 15% estivesse em vigor na eleição de 2020, a gente teria elegido 13.365 mulheres, né? Então, acima do mínimo de vagas, que é 20%, né? E como é que funciona na prática? Assim, você procede à eleição, né? Verifica se naquela Câmara específica foi atingido os 15%, se não foi, você faz uma substituição de candidatos homens por candidatas mulheres. Né? Tem várias propostas em debate sobre como fazer isso. Né? Em geral, a mulher mais votada, né, vai tirar uma vaga de um homem do seu partido, né, o menos votado daquele partido. É uma das formas, tem outras formas em discussão. Outra proposta em discussão para impulsionar o número de eleitas no Brasil foi aprovada em maio de 21 na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A proposta faz uma modificação menos rígida do que a que é feita pela reserva de vagas. Né? Por quê? Porque a proposta estipula o seguinte, que feita a eleição no mesmo sistema de hoje, sistema proporcional, né, em que você calcula o quociente eleitoral, calcula o quociente partidário, ou seja, o número de cadeiras que o partido tem direito, né, até aí tudo igual que hoje. E onde é que vem a diferença? Na hora de ver quem são as eleitas quem são os eleitos do partido, né? Como é que funciona hoje? Hoje você vai ver quem foram os mais votados, né? E se o partido elegeu 5, entre os 5 mais votados do partido. O que essa proposta introduz de diferente? Ela diz assim, ao chamar os eleitos do partido, né? Uma vez definidos o número de eleitos, ao chamá-los, você vai pela ordem nominal dos mais votados, mas alternando um homem e uma mulher. O primeiro homem mais votado, a primeira mulher mais votada, o segundo homem mais votado, a segunda mulher mais votada e assim por diante. Então, é uma proposta muito bem desenhada em relação ao nosso sistema eleitoral, que se adapta às características do nosso sistema eleitoral, né?
a proposta, então, tá em debate, né? E o que as propostas que vêm sendo debatidas propõem? Que os votos ou cadeiras de mulheres, votos dados em mulheres ou cadeiras conquistadas por mulheres, sejam premiados, sejam contados em dobro ou em triplo, né? Que isso faria o quê? Faria com que os partidos tivessem interesse em investir em candidaturas femininas e conseguir um percentual maior dos recursos. Então, é uma forma de você criar um estímulo positivo, né, para que os partidos apoiem as candidatas, invistam nas candidatas, né, ao invés de apenas incentivos punitivos.